Paulo foi muito frouxo na marcação, você não acha ou não, PVC? Eu acho que o São Paulo se abateu muito emocionalmente quando tomou o gol de empate. Olhar para o São Paulo naquele momento... Tem duas imagens que são muito fortes para mim no jogo de ontem. Uma foi alertada até pelo pessoal da redação mais cedo, nosso editor Miguel falou sobre isso. Uma é a alegria que estava no banco do Flamengo. Uma observação que foi feita e que eu acho muito pertinente. O Gabigol não reclamou de ser substituído. Mas a outra imagem é o abatimento na hora do gol do Flamengo. O São Paulo comemorou o gol de um... Olha a resenha. Olha o pessoal da resenha com o Gabigol no banco. E a alegria... Depois do 5-1, tudo bem, mas a resenha com o Renato é muito carisma, né? E o abatimento dos jogadores do São Paulo na hora que saiu o gol de empate do Flamengo. Danou-se. Na hora que saiu o gol, acabou. O São Paulo vai tomar uma virada. Não era para tomar 5-1, né? Embora a gente não é normalizar, você tem toda a razão. A gente pode lembrar de situações, o Pet vai lembrar de uma. Tem campeões brasileiros que sofrem goleadas. O Flamengo de 2009 tomou 5-0 do Coritiba e foi campeão brasileiro. O que vale mais? Ser campeão brasileiro. O resultado final é mais importante. Mas você precisa entender o que acontece com o São Paulo se o São Paulo perde para o Fortaleza no Morumbi pela primeira vez na história e toma 5-1 uma semana depois. E depois do empate, cara, os gols foram sendo muito fáceis, cara. Muito fácil. Escanteio, todo mundo olhando. A Arrascaeta colocando a bola altinha na área, todo mundo olhando. Não pode se abater com um gol de empate contra o melhor time do país, né? São Paulo ontem foi imperdoável. Fala, Lédio. Não, eu concordo. Eu estou concordando com todas as análises, elas são pertinentes, elas vão sempre na mesma direção. Eu só queria entender, eu acho que o PVC também não tem essa resposta, talvez o departamento de psicologia do São Paulo tenha essa resposta. Por que um time do tamanho do São Paulo desmorona a partir do momento que está jogando contra um clube do tamanho do Flamengo no Maracanã, toma um gol de empate, o jogo está 1-1, o time desmorona, mas é muita fragilidade mental, emocional, entendeu? O estádio está vazio, tirando... eu não estou discordando de você, PVC. O estádio está vazio, descontado os histéricos que ficam lá fora, não sei fazendo o quê, que aquelas pessoas estão fazendo dentro do estádio, porque o estádio não tem que receber ninguém, tirando a direção dos clubes, aquela gritaria. Então o estádio não tem pressão nenhuma, e o time toma 1-1 e desmorona psicologicamente, PVC. Eu estou concordando com você, eu só queria entender qual é o motivo disso. É muita fragilidade, cara. Não pode ser assim, você tem toda a razão. Agora, o que pressiona o São Paulo é a zona de rebaixamento. É o aspecto físico, o time ainda não voltou fisicamente para onde estava. O time sabe que fisicamente ele não está na melhor performance, ele se desgastou. Aquelas 3 semanas de paralisação do estadual em São Paulo, que provocaram a maratona seguinte. O São Paulo não se recuperou disso até agora. Então você diz assim, colocar o Benítez em campo. O Benítez é uma frase que eu ouvi no Morumbi que é lapidar. O Benítez admite que pela primeira vez na carreira ele é atleta. Que ele nunca foi atleta na carreira. Então, ele está tentando chegar num patamar físico. Quando você toma o gol de empate, você olha para o banco de reservas e fala, eu vou colocar o meu jogador que não está em forma. Não, e olha a facilidade, né? Desculpa te interromper, mas a facilidade, né, cara? Com que o São Paulo cedeu esse gol. Pelo amor de Deus, cara. Olha como ficou fácil jogar, cara, depois do... E ficou fácil jogar. Esse foi um golaço do Bruno Henrique, beleza, de fora da área, né? Mas, assim, ficou fácil, cara. O São Paulo não incomodou o Flamengo, não mordeu o Flamengo. E isso é algo que foi impressionante no jogo de ontem, depois do empate. Só para arredondar, eu acho que tem esses dois fatores. Tem, sabidamente, o São Paulo fisicamente não está na melhor performance e a zona de rebaixamento pressiona emocionalmente. Mas não era para desabar emocionalmente como aconteceu. E vamos concordar que a essa altura do campeonato, na 13ª rodada, a gente olha para a classificação do São Paulo e vê a temporada do São Paulo e projeta o São Paulo brigando por 2 títulos, né? Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, até pensar em zona de classificação da Libertadores está difícil.
Então, não sei se deveria assombrar o São Paulo tanto assim a campanha dele no Brasileirão, porque me parece, Pet, vai ser uma campanha de permanência na Série A, estar na zona da Sul-Americana. Passadas 13 rodadas, o Campeonato Brasileiro do São Paulo não é um campeonato de grandes coisas na parte de cima da tabela, só que o time está vivaço na Libertadores e está vivaço na Copa do Brasil, Pet. Então, ele vem de um jogo excelente que fez no Libertadores. Muito bom. Talvez foi uma surpresa como que jogou, principalmente com o garoto, né, o Marquinhos, que surpreendeu todo mundo com maturidade e pela idade que ele tem. Eu acho que o São Paulo não vai correr risco de ser rebaixado. Isso são as fases que vão passar. E o São Paulo vai se erguer, vai ter que começar a jogar, porque não é possível que está oscilando tanto de uma competição e outra. Então, daqui a pouco ele vai se ajeitar. Se vai entrar na zona da Libertadores, até o final do campeonato, tudo é possível quando se trata de um time grande. E além de um time grande, um time que tem os jogadores bons, tem um elenco, né? Então, quando voltar o Dani Alves e alguns jogadores entrem em forma, a recuperação um pouco, então acho que perder alguns jogadores machucados, ele vai voltar para fazer um bom desempenho. Agora, você olha aqui, 13 rodadas, 11 pontos, não é bom não, para São Paulo. Mas eu não me preocupo que São Paulo vai correr risco de ser rebaixado, não. Não acredito. E os 2 próximos jogos do São Paulo são simplesmente pelo Campeonato Brasileiro, né? No meio de semana tem o Vasco na Copa do Brasil, mas pelo Brasileiro. O Palmeiras no sábado e na outra rodada o Atlético Paranaense fora, onde o São Paulo e todo mundo tem muita dificuldade de somar ponto. Então, se a zona do rebaixamento assombra, é bom o São Paulo colocar os nervos em dia, porque as 2 próximas rodadas prometem ser duríssimas. Palmeiras, por exemplo, vai ter uma semana cheia para trabalhar, está eliminado da Copa do Brasil, pode pensar só no jogo de sábado contra o São Paulo.